Olá, seja bem-vindo. Você está no canal de Matemática, Raciocínio Lógico do professor Sérgio Sarquis. Essa é a aula de número 7, área, perímetro e volume, onde nós daremos continuidade ao nosso curso de exercícios, resolvendo questões sobre esse conteúdo aplicado pela banca CESP. Vamos à nossa primeira questão da aula de hoje. Um quadrado tem todos os seus vértices sobre uma circunferência de 4 centímetros de raio. Nesse caso, a área desse quadrado é igual a... Bom, então, o problema fala que nós temos um quadrado dentro de uma circunferência de 4 centímetros de raio. Então, vamos desenhar um quadrado aqui, porque em geometria, fazer o desenho facilita demais a visualização da resposta. Então, eu tenho aqui um desenho de um quadrado dentro de uma circunferência, né? Aqui são os 4 vértices que formam o quadrado. Muito bem. Ele fala que essa circunferência tem raio de 4 centímetros. Então, vamos fazer aqui, ó. Então, esse pontinho vermelho seria o centro da nossa circunferência, e essa distância aqui representa o raio. E essas distâncias laterais aqui representam os lados do quadrado. Segundo o texto, esse raio vale 4. Então, nós temos 4 unidades aqui, 4 unidades aqui. E ele quer que você descubra a área do quadrado. Então, lembrando que área de quadrado, a área de um quadrado, vamos colocar assim, a área de um quadrado é calculando, fazendo lado vezes lado, ou seja, L ao quadrado. Então, eu preciso saber o valor dos lados desse quadrado. Ora, o desenho nos mostra o seguinte caminho. Eu tenho, na prática, um triângulo retângulo. Lembrando que triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo de 90 graus. Os lados que formam o ângulo reto são os seus catetos. E o terceiro lado é a nossa hipotenusa, que no exercício vale 8. E os catetos são, respectivamente, os lados do quadrado. Ora, se nós aplicarmos o teorema de Pitágoras, o que é que diz o teorema de Pitágoras? Ele diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, a hipotenusa é 4 mais 4, valendo 8. Então, eu tenho aqui 8 ao quadrado. Um cateto é o L, e o outro cateto é o L também. Então, eu tenho 64. L quadrado mais L quadrado vão me dar 2L ao quadrado. 64 dividido por 2 é o valor do L ao quadrado. Um detalhe importante. L ao quadrado já é o que eu estou procurando. É a área do meu quadrado. Então, isso quer dizer que a área do meu quadrado vale 64 dividido por 2. Ou seja, 32, como as unidades foram dadas em centímetros, são 32 centímetros quadrados. Nós vamos encontrar isso na alternativa letra D de dado. Perfeito? Então, são questões que envolvem conhecimentos básicos de cada uma das figuras. Círculo, quadrado, no caso aqui nós resolvemos pelo triângulo, e aquilo é retângulo, né? Aplicamos o teorema de Pitágoras. Se você tem condições de memorizar fórmulas, a gente diz que a diagonal de um quadrado vale L
raiz de 2. Nesse caso, a diagonal é 8. Seria L raiz de 2. Portanto, os lados desse quadrado seria 8 dividido por raiz quadrada de 2. Mas como eu estou precisando da área, então bastaria pegar esse valor e elevar ao quadrado. Oito ao quadrado é 64. Raiz de 2 ao quadrado é 2. E 64 dividido por 2 dá 32. Seria uma outra maneira de você fazer o exercício. Mas aí você está recorrendo ao uso de uma fórmula matemática, que, sem dúvida nenhuma, faz com que a gente ganhe tempo. Tá? Então você pode ir tanto pelo caminho do Teorema de Pitágoras, como você pode ir direto pela fórmula da diagonal de um quadrado. Perfeito? Vamos para a nossa próxima questão. Os lados de um terreno quadrado medem 100. Vamos marcar aqui. Nós estamos diante de um terreno quadrado cujos lados medem 100. Então, ele é um quadrado de lado 100 por 100. Em outras palavras, ele tem uma área de 10.000 metros quadrados. Ah, mas por que 10.000 metros quadrados? Porque se o quadrado tem lado 100, 100 vezes 100 vai me dar 10.000 metros quadrados. Muito bem. E ele foi registrado como se o comprimento do lado medisse 10% a menos. Então, na hora de fazer o registro dessa encrenca aí, nós descontamos 10% menos. Menos 10%. Que em termos práticos, 10% de 100 são 10 metros a menos. Então, eles fizeram o registro considerando que agora o quadrado tenha lado 100 menos 10, ou seja, 90 por 90. Eles comeram 10% do valor do lado. 10% de 100 é 10. Então, como tem 10% a menos, cada lado fica com 90 metros. Então, agora a nova área seria 90 vezes 90. Então, 9 vezes 9 dá 81. 81 acompanhado de 2 algarismos zeros. Então, seria 8.100 metros quadrados. Nessa situação, deixou-se de registrar. Deixou-se de registrar. Então, houve uma perda de 10.000 metros quadrados para 8.100, de 10.000 metros quadrados para 8.100, houve uma perda de 1.900 metros quadrados. Nós vamos encontrar isso na alternativa letra D de dado. Tranquilo? Legal. Vamos para a nossa próxima questão. A figura acima ilustra um terreno limitado pela poligonal ABCDE, em que os ângulos internos dos vértices A, B e C são retos. Muito importante essa informação. Aqui nós temos um ângulo reto, aqui nós temos um ângulo reto, e aqui nós temos um ângulo reto.
Para a construção de uma cerca nos limites do terreno, uma empresa recebeu R$100 mil que foram pagos no início da obra. Para cada x inteiros, x entre 0 e 4, f de x igual a 4x² mais 9x, representa a porcentagem do comprimento total da cerca que foi construída em x meses. Considerando essas informações e 1,17 como valor aproximado de 1,04 na quarta, julgue o item que se segue. A área do terreno é inferior a 45 km². Então, essa questão está pedindo a área do terreno. Ele deu as medidas do terreno aqui e está pedindo a área do terreno. Certo? Então, essas informações aqui não vão nos ajudar em nada na pergunta que ele está fazendo. Ele quer saber a área do terreno. Bom, existem várias maneiras de você fazer isso. Uma delas seria você dividir esse terreno em figuras geométricas definidas. Por exemplo, eu visualizo a possibilidade de dividir aqui, ó. E ao fazer essa divisão, eu crio, na verdade, duas regiões. Eu tenho aqui a região número 1, que nada mais é do que um retângulo. Então, a área número 1 é a área de um retângulo. E eu visualizo aqui a área número 2 como sendo a área de um trapézio. E é evidente que se eu calcular a área do retângulo e calcular a área do trapézio, ao fazer a soma dessas áreas, eu estarei calculando a área total do terreno. Bom, a área do retângulo a gente sabe que é base vezes altura. A área de um trapézio é base maior mais base menor vezes altura, tudo isso dividido por 2. Então vamos começar aqui pela área do retângulo. O retângulo tem 8 de comprimento e 3 de altura. Portanto, a área do retângulo seria 8 vezes 3. E 8 vezes 3 são 24 km². Vamos para a área do trapézio. Muita atenção agora, que normalmente a gente sempre tem um pouquinho de dúvida no que diz respeito à área do trapézio. Quando a gente fala em base maior, essa é a base maior do trapézio. Quando a gente fala em base menor, essa é a base menor. E a altura é a linha perpendicular a essa base. Então, aqui está a altura do trapézio. Ora, se essa medida é 3 e o total é 6, então aqui para cima é 3 também. Portanto, nós temos base maior valendo 8, base menor valendo 4, então aqui vai ser 8 mais 4, vezes o valor da altura do trapézio, que é 3, tudo isso dividido por 2. 8 mais 4, 12. Então, nós temos 12 vezes 3 dividido por 2. 12 vezes 3 é 36, que dividido por 2 dá 18. Então, aquela parte superior tem 18 km². Como ele está falando em área total, então a área total dessa figura seria nós somarmos 24 com 18. Então, a área total vai me dar 42 km². E ele não falando que a área é inferior a 45 km². Perfeito. Então, essa afirmação está correta. Então, na verdade, trata-se de uma questão que você tem que calcular a área dessas figuras. Se você quiser dividir de forma diferente, pode dividir. Por exemplo, você poderia traçar aqui formar um retângulo aqui,
Aí pega o retângulo aqui, mais a figura que vai formar do lado, vai somando. A forma como você vai fazer a divisão fica a seu critério. Perfeito? Muito bem. Vamos para a nossa próxima questão. Para o envio de pequenas encomendas, os Correios comercializam caixas de papelão na forma de paralelepípedo retângulo de dois tipos. A tipo 2, com arestas medindo 27 por 18 por 9, e tipo 4, com arestas medindo 36, 27 e 18. Se o escritor deseja enviar livros de sua autoria a outro estado e, se cada livro mede 23 por 16 por 1,2 centímetros, então a quantidade máxima desses livros que poderá ser enviada em uma caixa do tipo 2, sem que sejam danificados ou deformados, é igual a... Bom, essa questão é muito interessante, né? Vamos fazer o seguinte, primeiro vamos marcar aqui, ó. Vamos fazer um negócio aqui. Vamos desenhar primeiro uma caixa do tipo 2. Então, é importante a gente desenhar para a gente poder visualizar a solução do exercício. Então, a caixa do tipo 2 é uma caixa assim, ó. Com quais medidas? Ela tem. Já vamos marcar aqui já essas tais medidas. Então, vamos lá. As medidas dessa caixa. Vamos só completar aqui. Não ficou legal esse desenho, né, gente? Não ficou nada legal esse meu desenho. Está totalmente fora de perspectiva, né? Pronto, agora ficou melhor. Então é o seguinte, a caixa tem 27 centímetros de comprimento. Ela tem 18 centímetros de largura. Vamos marcando aqui, 18 centímetros. E ela tem 9 centímetros de altura. E eu vou colocar aqui dentro livros. Vamos desenhar aqui os livros. Partimos do pressuposto que esses livros também têm o formato de um paralelepípedo, né? Muito bem. Esse livro tem 23 centímetros de comprimento, 16 centímetros de largura e 1,2 centímetros de altura. Claro que eu fiz em proporções maiores para a gente poder visualizar. Aqui está o desenho do livro. E esses livros vão ser colocados aqui dentro da caixa grande. Ele pergunta o seguinte, então qual é a quantidade máxima desses livros que poderá ser enviada em uma caixa do tipo 2 sem que sejam danificados ou deformados? Então eu não posso socar os livros lá dentro. Eu tenho que acomodá-los de forma bem regular, bem certinha, para que não seja nem danificado nem deformado. Bom, a tendência natural é nós tentarmos calcular o volume. Essa é a tendência natural, da gente poder calcular o volume. Eu vou fazer isso só para mostrar para vocês como a gente pode se enganar, né? Então é o seguinte, eu vou pegar e vou calcular o volume da caixa. Ora, como o volume da caixa é de um paralelepípedo, você faria 27 vezes 18 vezes 9. E aí você vai calcular o volume do livro também, né? Você iria calcular como sendo 23 vezes 16 vezes 1,2. Esse primeiro valor aqui, nós vamos encontrar 4.374
centímetros cúbicos. Perfeito? Muito bem. E aqui nós encontraríamos 441,6 centímetros cúbicos. Beleza. Aí o que normalmente a gente faz? Vamos dividir um pelo outro. Vamos dividir aquele 4.374. Vamos dividir por 441,6. E para essa divisão, nós vamos encontrar 9,9 livros. Ou seja, a gente vem direto aqui na alternativa A e fala, bom, se eu não quero deformar o livro, se eu não quero danificar o livro, não vão caber 10 livros, vão caber 9. Perfeito. Mas aí eu paro para pensar da seguinte maneira, olha só, se eu vou colocar 9 livros, a minha altura de cada livro é 1,2. Se eu pegar 9 livros e multiplicar por 1,2, se fosse 9 vezes 12, 12 vezes 9, 18 vai 1, daria 108. Certo? Isso aqui vai dar 10,8. Mas 10,8 o quê? 10,8 centímetros. Deixa eu colocar melhor aqui. Isso aqui daria 10,8 centímetros. E essa medida deveria ser a altura da caixa. Mas a altura da caixa é só 9. Então, o fator limitante desse exercício não é o volume. O fator limitante é a altura da caixa. Eu não vou conseguir empilhar 9 livros nessa caixa. Porque 9 livros de 1,2 daria 10,8 centímetros de altura. E a caixa só tem 9. Então, essa conta nossa aqui, ela está errada. Para esse exercício, ela está errada. Porque o entendimento não é esse. Em termos de volume, tudo bem. Mas eu estou discutindo em termos de altura. Por quê? O comprimento da caixa é 27 centímetros. O comprimento do livro é 23. Então, o livro cabe aqui dentro, em termos de comprimento. A largura da caixa é 18. A largura do livro é 16. Então, em termos de largura também está tudo ok. O problema está aqui. Então, na verdade, a solução desse nosso exercício é muito simples. Era a solução rápida dessa questão, era só o aluno perceber o seguinte, o fator limitante aqui é a altura, porque no comprimento está tudo certo, na largura também, a altura que é o fator limitante. Se eu dividir 9 por 1,2, eu vou encontrar 7,5 livros. Como eu não posso botar 8, eu coloco 7. Então, na verdade, não são 9, e sim 7 livros. Esse é o fator limitante do exercício. Em termos de volume, se eu fosse pensar em termos de volume, eu poderia acomodar tranquilamente 9 livros. Só que não vai dar certo, porque eles vão ficar deformados, danificados. Então eu tenho que pensar em termos de altura. Se a altura é 1,2 e a altura da caixa é 9, então em termos de altura só vão caber 7 livros. Perfeito? Excelente questão. Questão muito bem feita. Vamos para a nossa próxima questão. O piso de uma sala retangular medido 3,52 por 4,16 metros será revestido com ladrilhos quadrados de mesma dimensão, inteiros, de forma que não fique espaço vazio entre os ladrilhos vizinhos.
Os ladrilhos serão escolhidos de modo que tenha a maior dimensão possível. A maior dimensão possível. Nessa situação apresentada, o lado do ladrilho deverá medir. Muito bem. Então vamos imaginar o seguinte. Eu tenho aqui uma sala. Essa sala é formada pelas seguintes dimensões. Vamos colocar aqui. Essa sala é formada pelas seguintes dimensões. 3,52, tudo em metros, e 4,16. E eu quero revestir utilizando quadrados, ladrilhos quadrados. Então, vamos representar um ladrilho quadrado aqui, ó. Muito bem. Se ele é um quadrado, obrigatoriamente, ele tem que ter lados iguais. Os ladrilhos serão escolhidos de modo que se tenha a maior dimensão possível, ou seja, esses lados têm que ser o maior possível. Nessa situação apresentada, o ladrilho do quadrado deverá medir. Então, essa é uma outra situação também, muito parecida com a questão anterior, onde o aluno é levado a calcular a área. Ah, deixa eu ver, em termos de área, quantos ladrilhos cabe aqui. E a proposta não é essa. A proposta é saber o seguinte: eu vou colocar aqui uma série de ladrilhos, tanto na horizontal quanto na vertical. A pergunta é: qual é a quantidade máxima de ladrilhos que eu vou colocar aqui, considerando que eles tenham a maior dimensão possível? Ou seja, eu tenho que colocar uma quantidade de ladrilhos aqui, eu tenho que colocar uma quantidade de ladrilhos aqui, de modo que eles tenham a maior dimensão possível. Então, na questão anterior, a gente foi enganado no sentido de calcular volume. E nessa questão a gente está sendo enganado no sentido de calcular a área. Tem aluno que calcula a área do retângulo, vai dar uma área lá tal, vai tentar dividir, não tem o que dividir, não tem os lados do quadrado aqui. Então o que eu tenho que parar para pensar é o seguinte: eu estou pegando 3,52 metros, que na verdade são 352 centímetros. Eu tenho 4,16 metros, que na verdade são 416 centímetros. E o que nós estamos fazendo com o comprimento e com a largura? Nós estamos dividindo por valores iguais a x. Nós estamos pegando essa medida, ó, vamos dar uma reforçada aqui, tá? Eu estou pegando essa medida de 4,16 metros, ou seja, de 416 centímetros, eu quero dividi-la por x unidades. Eu quero dividi-las por x unidades. E a mesma coisa para o 352. Eu vou dividi-lo por x unidades. X unidades. Então eu quero encontrar um número que divida o 416 e divida o 352. Ora, gente, número que divide chama-se divisor. Então eu vou pegar tanto 416 quanto 352 e vou calcular o maior divisor comum entre eles. Então vamos lá. Começa dividindo por 2. Então 416 por 2 dá 208. 352 por 2 vai dar 3 por 2 dá 1, sobra 1, 15 por 2 dá 7, sobra 1, dá 176. Certo? Muito bem. Como 2 conseguiu dividir ambos, eu estou marcando ele aqui.
Vamos dividir por 2 de novo. Então, aqui vai dar 104. Aqui vai dar 88. Então, vamos marcar que ele foi capaz de dividir todos. Divide por 2 novamente, dá 52. E aqui 44. Vamos marcar. Divide por 2. Aqui vai dar 26. E aqui vai dar 22. Vamos marcar. Agora, divide por 2. Isso aqui vai dar 13. Aqui vai dar 11. Agora, só dá por 11. E agora só dá por 13. Como eu estou procurando o maior divisor comum, eu pego só aqueles que têm asterisco, aqueles valores que foram marcados aqui. 2 na quinta equivale a 32. Mas 32 o quê? 32 centímetros. Afinal de contas, são 416 centímetros, 352 centímetros, 416 centímetros, 352 centímetros, o resultado são 32 centímetros. 32 centímetros são exatamente a medida dos lados do meu quadrado. Então, eu estou trabalhando com medidas de 32 centímetros. Isso quer dizer que, na situação apresentada, o lado do ladrilho deverá medir 32, mais do que 30. Outra questão muito inteligente do CESP, né? Porque normalmente a gente é levado a pensar em termos de área. Da mesma forma como na questão anterior eu tive que encaixar os livros naquela altura de 9, agora aqui eu tenho que encaixar os quadrados dentro das medidas que ele me deu. Então eu estou procurando um número que seja bom para o 352 e para o 416. Um número que divide essas medidas em medidas iguais. Ora, se eu quero encontrar um número que divide, eu estou procurando o divisor. Como o texto falou no maior valor possível, isso me remete ao maior divisor comum entre eles. Portanto, essa questão tem como alternativa a letra A, a sua resposta. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você realmente gostou, deixe seu like, faça um comentário, inscreva-se no nosso canal e aproveite para ativar o sininho das notificações. Semanalmente nós estamos postando novas aulas. Fique com Deus e eu espero vocês pelo nosso próximo encontro. Tchau, tchau.